Pastor Sérgio é conhecido de boa parte da igreja, esteve conosco aqui durante muitos anos. Para muitos, então, é um reencontro, e para outros é poder conhecê-lo, ouvi-lo pregar. Pastor Sérgio atualmente é pastor na igreja de Manaus, vice-presidente da diretoria da convenção, casado com a Kátia, né? Pai do Alex e do Eric, que o pessoal aí dos jovens conhecem bem. E, pessoalmente, a gente conviveu um tempo em Goiânia, temos essa caminhada junto na convenção. E é um prazer muito grande poder ouvi-lo nessa manhã sobre um tema tão importante. Vamos orar. Convido você também a colocar-se diante de Deus, pedindo que o Senhor ministre ao seu coração. Pai, colocamos agora a vida do teu servo nas tuas mãos, pastor Sérgio. Através dele, fala ao nosso coração e nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a termos atitude e a respondermos com ações práticas em nossa vida aquilo que o Senhor nos confrontar nessa manhã a partir da tua palavra. Tua unção seja sobre ele, teu Espírito Santo possa agir através dele em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Sérgio. Bom dia, irmãos, graça e paz, um abençoado ano de 2022. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui na Liberdade, poder reencontrar os irmãos. Eu tive o privilégio de pastorear aqui a igreja há 20 anos atrás. Eu fiquei fazendo a conta, puxa, 20 anos é muito tempo, né? Mas é 20 anos mesmo. Toda vez que a gente volta, né? Toda vez que eu passo aqui na Liberdade, eu tenho muitas lembranças, muitas boas lembranças aqui da igreja. Antes do culto, estava conversando com a pastora Liana e relembrando, na verdade, da nossa vida, né? Porque pastor Edu e a Liana foram meus pastores quando eu estava me preparando para ir para o seminário. Eu recebi o chamado de Deus, entendi, no tempo do pastor Cadimura, e em seguida, pastor Edu e Liana foram lá para Goiânia, e foi nesse tempo, então... É bom a gente poder ver a história e ver a graça de Deus e ver como Deus é fiel. Nós cantamos, né? Deus é um Deus de promessas, um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus tremendo. É bom a gente ver isso. E que tremendo eu fico pensando a gente estar a eternidade juntos, né? Se só esse tempo pequeno aqui, no meio de tanto problema, porque estamos no mundo caído em pecado, né? Tem tantas boas lembranças, quanto mais será, né? A eternidade. Eu acho que isso dá para nós um pequeno vislumbre daquilo que nos aguarda nos céus. Irmãos, quando eu fui convidado a trazer a palavra, vindo para fazer a posse, eu comecei a pensar e orar o que Deus gostaria que eu compartilhasse aqui com a igreja. E eu senti no coração de compartilhar aquilo de mais forte que Deus tem me falado. Eu diria, o ano de 2021, o assunto central com o qual Deus me confrontou, com o qual Deus me questionou, me fez rever, me fez buscar de novo ler a Bíblia nesse sentido, e procurar irmãos também, enfim, ir atrás de crescer nessa área, é com relação ao discipulado. Por mais básico que seja essa questão, não é? Mas eu senti no coração, irmãos, de compartilhar isso. E no desejo de que aquilo que Deus me falou possa também ministrar o seu coração, possa também ministrar a sua vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou o seu aplicativo aí em Mateus 28, de 18 a 20. Que registra, é um dos registros, o registro talvez preferido da maioria de nós, da grande comissão. Texto muito conhecido. Se você está há alguns anos na igreja, você já deve ter ouvido perto de uma dezena de mensagens, né, nesse texto. Mas eu queria te convidar a familiaridade com o texto, não atrapalhar você de ouvir aquilo que Deus quer te ensinar, quer falar nessa manhã. Mateus 28, 18 a 20, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queria dizer que, aliás, antes de começar o texto, eu queria dizer que a Kátia mandou um abraço para toda a igreja. A Alex e Eric também, né? A parte, assim, da infância eles passaram aqui, né? E eles se lembram não só dos amigos, dos coleguinhas, mas eles se lembram dos tios que foram professores da ED, né? E a gente, antes de vir para cá, a gente estava relembrando isso em família, conversando ali, né? Então eu queria dizer que eu trago esse abraço para todos. Eu quero compartilhar com vocês 3 princípios essenciais que esse texto traz sobre discipulado e que, como eu disse, Deus me fez reavivar na minha mente, no meu coração, e me fez, estou tentando reavivar esses princípios, na verdade, na minha vida pessoal e como pastor da igreja lá de Manaus. Primeira coisa que chama atenção no texto que eu quero compartilhar é essas palavras de como que Jesus começou dizendo a grande comissão para os seus discípulos. Ele não partiu de cara para comissioná-los e para dizer o que eles deveriam fazer. Na verdade, ele faz essa breve introdução, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E não é incidental, né, essa citação. Aliás, nada que Jesus diz, nada do que Deus diz é incidental, né? O versículo 19 começa com portanto, né? Então, Jesus falou assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e portanto, então, né, concluindo essa realidade, vão e façam discípulos. Chama atenção porque Jesus está falando de toda a autoridade, ele está frisando o fato de que sobre ele está a autoridade do Deus Todo-Poderoso, né? E toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, em todo o universo. Uma outra forma de entender é que toda autoridade me foi dada no mundo natural, né? Mas também no mundo espiritual, sobre todo principado e potestade, sobre todo e qualquer poder, como diz Filipenses, né? Jesus, ele, antes de dar a grande comissão, eu entendo assim, tem várias coisas que a gente poderia aplicar a essa questão, mas uma questão é que Jesus pensou e estava dizendo assim, olha, vocês são meus amigos. E a gente cantou agora, né? Pela graça de Deus, somos amigos, né? Jesus falou certa vez, olha, vocês são amigos. Caminhei com vocês esse tempo, só que nesse momento, eu estou falando como alguém que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse momento eu estou passando para vocês essa comissão e eu estou dizendo o seguinte, olha, eu sou o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, nos céus e na terra, Senhor de todas as coisas. Portanto, vão e façam discípulos. Eu entendo que uma ênfase forte que Jesus quis dar é que fazer discípulo ou discipulado é uma coisa central, uma coisa prioritária para todos nós que somos discípulos de Jesus. Eu entendo que ele quis enfatizar, olha, o centro da missão de vocês, estou retornando ao Pai, o Consolador será enviado, e o centro daquilo que vocês precisam fazer é fazer discípulos, é o discipulado. E na verdade, mesmo que ele não tivesse dito isso, né? Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que, obviamente, a missão central dele foi vir e morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, mas se a gente quiser dizer qual foi a segunda coisa mais importante que Jesus fez e que ele deu prioridade, foi caminhar com aquele grupo de 12, né? Depois o grupo aumentou um pouco para 72, mas enfim, ele investiu naqueles 3 anos de ministério, de vida que ele teria, ele investiu no grupo de discípulos, fazendo discípulos. E não é à toa que a igreja que nasceu disso, recebendo
essa grande comissão, partiram para fazer justamente isso, para fazer discípulos que fizeram discípulos, e é por isso que o Evangelho chegou até você, até mim, hoje. Né? É por isso que de 12, de 72, de 120, ali em Atos, né? Nós estamos agora em mais de 1 bilhão de cristãos, de pessoas que foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Fazer discípulos é o centro, é uma prioridade. Na verdade, eu sei que você sabe disso, eu também sei disso, nós todos como pastores sabemos disso. Mas quando, no início desse ano, em fevereiro, eu participei de um congresso, que justamente o tema era sobre discipulado, eu fui confrontado grandemente com essa realidade. Porque eu precisei reconhecer, irmãos, que eu pessoalmente, ainda que eu saiba disso, mas intencionalmente e prioritariamente, eu não estava fazendo discípulos. Eu estava como pastor fazendo uma série de coisas. E outra coisa que eu quero dizer, é lógico que praticamente tudo que se faz na igreja, eu vou ir além, né? Tudo que se faz na igreja está ligado a fazer discípulos, né? Esse culto agora está ligado a fazer discípulos. Nós estamos agora meditando juntos na palavra. Louvar a Deus está ligado a fazer discípulos. A gente aprender a adorar o Senhor. Enfim, é lógico que, senão o Evangelho não teria chegado até você, até mim. Se nenhum discípulo tivesse sendo feito, isso não teria acontecido. Isso é uma realidade. Mas, por outro lado, quando eu precisei olhar para a minha vida pessoal e olhar para o meu ministério como pastor, a igreja onde o Senhor me levou, eu precisei reconhecer que, embora tudo estivesse de alguma forma conectado a fazer discípulos, eu pessoalmente não estava dando a prioridade e a centralidade no discipulado como eu entendo que Jesus propôs, para que eu fizesse. E aquilo realmente mexeu muito comigo. E eu precisei, entendi que precisava ir atrás disso. Irmãos, nesse momento, então, eu estou tentando ainda, mas eu estou nessa caminhada de direcionar melhor e de convergir a minha vida pessoal e o ministério que Deus me deu nessa questão de fazer discípulos. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, nesse texto, essa expressão que Jesus usa para dizer de como eu ensino no discipulado, que é muito enfatizado o fato de que Jesus, ele ordenou não apenas que a gente ensinasse o que ele tinha ordenado, ensinasse os mandamentos, os princípios de vida que ele ensinou, mas aqui diz ensinar a guardar, ou seja, obedecer, a praticar o que ele ordenou. Isso é uma coisa sempre bem enfatizada e importantíssima, é importante ser enfatizado, mas isso me trouxe uma visão nova do quê? De que então, se o processo do discipulado é cada vez mais, eu como discípulo, aprender a praticar, a viver o que Jesus ensinou, então um processo central que precisa acontecer no discipulado é o processo de mudança. Quando eu estou sendo discipulado, eu estou cada dia mais deixando de lado aquilo que não parece muito com o que Jesus ensinou e ordenou, e praticando mais aquilo que ele ordenou. Isso é uma coisa também bem óbvia, né, irmãos? Mas isso me confrontou fortemente, sabe por quê? Porque eu percebi que na minha vida fazia tempo que alguma coisa assim significativa mudava. E basicamente o sentimento que eu tinha é que a gente creu em Jesus, nós fomos crescendo na palavra, seminário, pastoreando, e aí chega no nível que mais ou menos a gente, claro, nós sabemos que o alvo é a medida da estatura da plenitude de Cristo, então o alvo é lá em cima. Mas, enfim, quando eu olhava para a minha vida, mais ou menos eu estou com nota azul em tudo, né? Aparentemente está tudo azul, está tudo, nenhuma nota vermelha, nenhuma área assim que eu preciso me preocupar. Irmãos, eu percebi com esse simples fato de que o processo central do discipulado é a mudança, de que eu pessoalmente não estava adequadamente dentro desse processo.
significa que eu não era um bom discípulo de Jesus, né? Eu percebi o quê? Que eu olhar para a minha vida, para eu perceber se eu estou sendo um bom discípulo ou não, passa pela métrica de ver se eu estou em processo de mudança ou não. Não importa em que ponto eu esteja da minha vida. Se eu estou sendo um discípulo para valer, a minha vida está mudando e crescendo pouco a pouco. Quando eu olho para a minha vida, o que eu percebi? Que em termos, talvez, de ministério, de entender melhor algumas coisas, de crescer como pastor na atuação ministerial, realmente o tempo em Manaus foi uma grande escola. E eu cresci em muitas áreas. Mas quando eu olhei para a minha vida pessoal, quando eu olhei para o fato de que será que eu estou bem mais parecido com Jesus do que há 2 anos atrás, do que há 3 anos atrás, eu percebi que, na verdade, eu estava num processo meio de estagnação. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui atrás de ser discipulado. Eu fui atrás de ser discipulado. Porque eu comecei a entender que, para que eu pudesse discipular pessoas, era muito importante que eu mesmo estivesse passando por esse processo. E então fui buscando alguns ministérios que trabalham nessa questão de discipulado, encontrei e fui aceito num grupo de pastores, em que a gente se encontra atualmente semanalmente, para caminhar em discipulado, para deixar ser confrontado. Eu tenho deixado a minha vida ser confrontado pela palavra, eu tenho visto áreas que eu preciso mudar, eu tenho tomado decisões de mudança em algumas coisas, e eu tenho os meus companheiros para que eu possa prestar conta para eles, para que eles possam me ajudar nessa caminhada. Tem coisas que sozinho eu não veria. Tem coisas que ao ouvir alguém falar e abrir o coração da luta que ele está passando em alguma área, eu acabo percebendo que essa é uma área também que Deus quer que eu cresça. Irmãos, para mim foi assim, uma grande descoberta mesmo, que tem feito muita diferença essa percepção. O centro é mudança. E por que a minha vida não estava mudando como eu entendo que Deus queria que mudasse? Porque até então eu estava pensando no crescimento como algo individual. Eu diante de Deus. Mas quando olha a Bíblia, o crescimento é para ser, no plano de Deus, para acontecer num relacionamento de discipulado. E aí, experimentando isso desde fevereiro. Desde fevereiro eu tenho estado experimentando essa realidade e tem sido transformador. Não estou dizendo que a gente muda da água para o vinho, né? O processo de mudança é lento, é gradual, todos nós sabemos disso. Mas hoje eu posso olhar na minha vida e perceber que coisas têm mudado, coisas que antes eu sequer, na verdade, percebia. Terceira e última coisa que eu queria compartilhar com vocês é esse fato de que o centro do discipulado nesse texto é ensinar as pessoas, aqueles que estão sendo discipulados, a guardar e obedecer tudo o que Jesus ensinou. Bom, e algo que Jesus ensinou e colocou como central e prioritário, que está no próprio texto, é fazer discípulos. Por isso mesmo, o discipulado, ele sempre vai pressupor que aquele que é discipulado seja ensinado num nível e numa profundidade suficiente que ele também consiga obedecer esse grande mandamento, essa grande comissão de também fazer discípulos. Em outras palavras, o discipulado sempre vai pressupor um processo de multiplicação. Quem é discipulado cresce a ponto de poder fazer discípulos, que vão também crescer e fazer discípulos, e como eu disse, é assim que o Evangelho chegou a todos nós. Irmãos, quando eu também revi esse ponto e pensei na minha vida, pensei na igreja que eu pastoreio, embora tudo ali pudesse ser conectado de certa forma ao discipulado, para mim ficou muito claro que não estava havendo a intencionalidade necessária. E a prioridade necessária, por quê? Porque o nosso processo não estava necessariamente formando pessoas que formariam outras pessoas. É claro que há líderes, é claro que há pessoas que cresceram no ponto de liderança e estão podendo ministrar, mas não era
um padrão normal da igreja, e não era um processo que acontecia, penso eu, de modo geral e universal, como Deus quer que aconteça. E aí eu comecei a perceber que o discipulado, ele precisa estar essa prática precisa estar de tal forma acontecendo, que de forma natural, aqueles que vão crendo em Jesus, entregando a sua vida a Jesus, e vão crescendo na fé, eles vão também de forma natural sendo capacitados a ensinar isso e passar isso para frente. E esse é um ponto que nós temos trabalhado e temos tentado trabalhar, porque estamos implantando agora o processo de discipulado, mas eu penso que esse é um foco central a que nós precisamos dar atenção, e realmente sem isso fica aquém o ensino como nós temos pensado. Eu gostaria de convidar você a pensar nesse momento, primeiro, sobre a sua vida como discípulo. Será que o discipulado tem sido algo central e prioritário na sua vida? O quanto você tem permitido que a palavra de Deus esteja nesse momento mudando o seu viver? Você está num processo assim de mudança? Eu gostaria de convidar você também a pensar na igreja aqui da Liberdade, e pensar de que forma Deus quer que nós caminhemos como discípulos de Jesus e como igreja que de fato faz discípulos. Convido você a baixar sua cabeça, você a pensar e avaliar sua vida e se colocar diante de Deus. A palavra termina dizendo, depois de Jesus dar essa grande comissão, ele termina dizendo o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O desafio de fazer discípulos, ele só é concretizado quando nós andamos todo dia em comunhão com Jesus, sendo capacitados por Ele, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e é nesse poder, nessa autoridade dEle, na obra do Espírito Santo mudando as nossas vidas, é que nós caminhamos cada dia mais sendo transformados, sendo discipulados e fazendo discípulos. Vamos ter esse tempo em oração. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que nos alcançou com a Tua graça um dia, e não apenas, ó Deus, nos resgatou das trevas para a luz, mas o Senhor nos convidou para uma caminhada contigo por toda a vida, Senhor. Uma caminhada de sermos Teus discípulos. Uma caminhada, Pai, de permitirmos que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai. Uma caminhada tremenda de podermos olhar para trás e ver que dia após dia nós somos mais parecidos contigo pela Tua graça, não por nós, e vermos que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos faz transformar de glória em glória a Tua imagem, a Tua semelhança. Pai querido, muito obrigado por esse processo de ser discípulo do Senhor e de fazer discípulos do Senhor. Pai amado, nós queremos pedir que, pela Tua graça, Senhor, com a Tua ajuda, Pai, nós possamos, em nome de Jesus, nós possamos crescer como discípulos Teus, e que possamos crescer também em fazer discípulos, individualmente, Senhor, e como a Tua igreja. Pai, pedimos essa bênção, que seja algo central e prioritário em nossas vidas, que seja, ó Deus, um processo focado na mudança que o Senhor sempre quer fazer. Pai, que haja multiplicação, que muitos outros possam ser alcançados
com a tua mensagem de salvação e possam crescer e serem cada vez mais semelhantes a ti, e a gente cresça como uma comunidade de homens, mulheres semelhantes ao Senhor. Pai, pedimos essa bênção do Senhor sobre nós, sobre a tua igreja, porque cremos, ó Deus, essa é a tua vontade para nós. Muito obrigado, Pai. Nos mostre de forma concreta, de forma prática, como nós podemos caminhar assim. É isso que nós pedimos, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a louvar o Senhor com esse cântico. Como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Ele é o Deus de amor sobre as nossas vidas. Amém. Em todo o tempo da minha vida, quando eu escutei essa música pela primeira vez, e toda vez que eu canto, eu penso na igreja, cantando junto comigo ao Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Canta conosco. Grande é o Senhor. Senhor e motivo de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Na sua casa, se você puder, fique em pé também. Tenha a liberdade de fechar os olhos. Se quiser levantar os braços, levante. Se quiser ajoelhar, fique à vontade. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nascemos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, terra e céus, terra e céus. Amém. Pode se assentar, Pastor Sérgio. Nós vamos agora